Boa noite a todos. Que neste momento, já que estamos buscando as bênçãos do Evangelho, cada coração nosso seja um recipiente das vibrações que este templo nos concede. Tentemos, portanto, estabelecer a comunhão que o templo nos favorece, pensando em Jesus. Porque quando eu disser para vocês o meu propósito, vocês vão dizer assim: puxa, mas esse negão, ele é muito presunçoso. Eu tenho sim a pretensão de que cada um de nós saiamos daqui pensando mais em Jesus, trazendo-o para perto de nós, facilitando que ele esteja mais próximo, e até mesmo que nós possamos conhecê-lo um pouco mais. Certa feita, Jesus fez um levantamento junto aos seus discípulos, demonstrando ali a importância de nós o conhecermos, para, entendendo a sua estrutura espiritual, sermos capazes de valorizá-lo, não apenas como fazemos, nessa forma mística, de imaginarmos Jesus, o ser supremo, como diretor nosso, diretor do planeta, mas sempre um tanto distante, para que não seja apenas no momento de uma oração que nós pronunciemos o seu nome, ou mentalmente lembremos da sua figura, de uma forma simplesmente automatizada, condicionada às dificuldades que o nosso planeta ainda interpõe na nossa relação com Jesus, o nosso irmão maior, a quem devemos tanto. Mas certa feita, ele, preocupado com isso, talvez tenha sido ali a primeira indução que ele quisera deixar, para que nós pudéssemos então nos transportar dessa limitação natural, deste condicionamento que temos, limitando a projeção natural que nós em espírito podemos ter, para desta forma trazermos Jesus mais perto de nós. Então ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Pedro, talvez pela sua forma arrojada de liderar, sempre se manifestava primeiro, simplesmente respondeu: vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhe, para que ali estivesse no bojo do ensino de Jesus, no seu conteúdo, algo que devesse ficar para todos nós,
Aquela apreensão do mestre tinha um significado. Não era pura e simplesmente numa conversa qualquer, naturalmente, em que Jesus estivesse preocupado fantasiosamente como é que as pessoas o viam. Naturalmente não havia ali nenhuma carência afetiva que fizesse com que Jesus buscasse saber de como as criaturas viam no seu perfil. Jesus quisera estabelecer, como em todas as vezes, um ensino que ficasse para todos nós, que perpassasse o tempo, para que pudéssemos hoje, quem sabe, nos transformar na nossa relação para com Ele e trazendo-o mais próximo de nós, sem este sentido místico que nós ainda damos a Jesus, para poder então confiantemente, mesmo que ainda não possamos entender totalmente a sua intimidade espiritual, sabendo-o pelo menos divino e infinitamente superior a todos nós, mas ainda nos falta conhecimentos, condicionamentos naturais, pelas barreiras que nós criamos, e também naturalmente pela estrutura destas estratosferas, deste ambiente ainda de expiação e provas, onde nós nos situamos. Mas Jesus haveria de complementar aquele diálogo. Quando Jesus responde a Simão Pedro: dissestes muito bem, porque não foi nem o sangue nem a carne que te revelaram isso, mas foi o Pai, o Criador. Aquela expressão de Jesus, aquele ensino, estava estabelecendo justamente a forma, ou tentando nos projetar para entender que existe uma forma de compreender Jesus, que não apenas pelos conceitos humanos, pelas descrições, que a nossa visão limitada e imprópria ainda no conhecimento das coisas da alma, pudéssemos então decifrar Jesus no seu inteiro ministério de ser o protetor capaz de, numa onipresença que só um dia veremos de compreender, para compreendermos que onde Ele esteja, fugindo do espaço e tempo que ainda limitamos, que ainda existe na Terra por uma necessidade, mas que a universalidade da inteligência do Criador estabeleceu que isto não existe na medida em que nos universalizamos. E é por isso mesmo então que Jesus se encontra em toda parte. Mas essa dúvida ela é natural. Estamos condicionados, como já dissemos, primeiramente aos nossos sentidos, a incapacidade de decifrarmos um tanto mais a extensão destes espaços, disso que nós ainda chamamos de tempo, mas que é a nossa esteira evolucional para alcançarmos o lugar onde se encontra Jesus. Como sendo natural, naquela noite, na comunhão espírita cristã em Uberaba, com a presença do Chico, assim como acontecia muitas vezes após as experiências psicográficas do grande missionário de luz, quando algumas pessoas eram de alguma forma selecionadas, e aos poucos fomos entendendo isso,
além das explicações do Chico Xavier. Aquelas criaturas estavam ali e se formava um grupo muito heterogêneo. Pessoas iniciantes que iam pela segunda vez, depois de terem recebido, numa data anterior, aquelas mensagens extraordinárias, consoladoras, familiares. E ali se encontravam porque haviam descoberto o tesouro infinito que só a doutrina espírita nos concede. Mas eram pessoas ainda noviças. Elas ainda não tinham bases suficientes para discutir certos assuntos. Mas aqueles que já eram familiares compreendiam isso. E na indulgência mais pura e naturalmente necessária, ouvia muitas vezes impropriedades, incompletudes a respeito de certos assuntos. A lição da noite versava sobre o capítulo 18, naquela parte que diz-nos que chegaria o momento da fome e do ranger de dentes, simbolizando as crises naturais, como estamos vivendo hoje. Então, naquela conversa toda, por certo, a figura de Jesus estaria à baila, mostrando-nos que é buscando-o e tentando familiarizar-nos com Ele, para que Ele seja o nosso amigo, porque Ele já é o nosso amigo, para que nós sejamos amigos dele, melhor dizendo, perdoe-me, para então dessa forma estabelecermos o conluio espiritual que seja possível a cada um de nós estabelecer, porque amando Jesus vamos tratá-lo como aquele amigo e vamos perceber nessa infinita beleza e misericórdia do Criador que permite que o seu Filho nos acompanhe. As pessoas se entreolharam quando aquela criatura disse isso, mais ou menos assim: ainda bem, né, Chico, que nós espíritas não teremos que passar por isso. Uma ingenuidade do aspecto religioso, mas era de forma respeitosa que deveríamos acatar aquilo. E alguém então disse: mas é tão difícil mesmo imaginar que Jesus está junto com a gente. Naquele perpassar de induções em função da diversidade heterogênica, cada um colocava o seu ponto e um deles disse assim: Jesus não tem tempo para nós assim também, não. Como Ele pode estar junto de nós se Ele governa também junto com o Criador parte desse mundo? Não é, Chico? O Chico pensou um pouquinho, porque os espíritos superiores, existe neles algo que nos chama muita atenção: o jogo de cintura para culturalmente se adaptar a cada situação. O Chico não poderia falar nem mais nem menos daquilo que pudesse ser pedagogicamente um ensino válido para todos nós ali presentes. Não era momento, e se o Chico quisesse o faria, pouca gente sabe disso. Ele poderia discorrer tratados ou situações ainda desconhecidas dentro da física, para tentar mostrar a onipresença de Jesus entre nós. Mas o Chico simplesmente, acatando a realidade da nossa ambiência cultural, Jesus simplesmente disse: eu não sei, talvez uma forma que eu tenha para dizer para vocês sobre Jesus entre nós é explicar para vocês que Jesus é tão amigo
que Ele nos conhece muito mais a nós do que nós nos conhecemos. E algumas pessoas até brincaram, né? Era sempre um ambiente gracioso de descontração ali ao lado do grande mestre. Então, alguns disseram: ah, Chico, desse jeito vai ver que ele sabe o CPF de cada um de nós. E alguns outros diriam: e o que, rapaz? Ele saberia contar de cada um as centenas de milhares de cabelos que nós temos na cabeça. Uma forma simples, objetiva, de mostrar a capacidade de Jesus e a preocupação que Ele tem para conosco. Aquela indução serviria para alavancar no sentimento de cada criatura uma perspectiva diferente e aceitar Jesus sem este misticismo, para podermos sair desse estado mental que guardamos dentro de nós, porque pontualmente, quando pensamos em Jesus, nós queremos imaginá-lo o Jesus da manjedoura. Não estou dizendo que isso não é importante, mas nós não saímos destas pontuações. A manjedoura, Jesus aos 12 anos, discutindo com os doutores da lei. Jesus, nessa discussão natural, de quando esteve mais ou menos aos 15 anos, por aí, com os essênios. Jesus ao lado de seu pai, o carpinteiro. Depois, Jesus junto aos apóstolos, à beira principalmente do lago de Genezaré. Mas guardamos, e infelizmente, apesar que culturalmente isso está se modificando já há algumas décadas, mas houve tempo em que a nossa imaginação acerca de Jesus era simplesmente imaginá-lo com a coroa de espinhos sobre a cabeça. Portanto, precisamos criar dentro de nós uma condição diferente mesmo, porque cultura não se adquire assim simplesmente pela vontade, sem que haja um exercício em torno das coisas espirituais, para podermos não apenas sermos portadores de uma religiosidade, mas sermos entes transformados nesse religare que se quer ter, que se traduz por religião, que precisamos ter, não apenas para com o Criador, porque teologicamente a expressão religião nasce daí, deste religare com o Criador, mas não existe trampolim, se é que assim podemos, com todo o respeito, considerar Jesus. Mas é através dele primeiro que nós devemos buscar essa possibilidade, estabelecendo um patamar diferente, pisando num espaço diferente, por onde pode navegar as nossas almas, porque estamos num patamar, mesmo cá embaixo, neste piso que chamamos de chão, mas simplesmente com a certeza de que Jesus está conosco. Nós poderíamos imaginar algumas coisas que poderiam ser difíceis para nós, porque com os condicionamentos que carregamos, o nosso comportamento psicológico nos entrava, sem que percebamos. Nós carregamos conosco pesos conscienciais muito profundos. Na nossa subconsciência nós sabemos que perante Jesus somos grandes devedores.
Há uma subconsciência que nos impede muitas vezes de sairmos de nós mesmos e perceber a grandeza que cada um de nós comporta. Vamos encontrar o ponto de equilíbrio. Imaginar-nos tão importante não significará jamais estarmos acima da nossa compreensão natural, que nos impediria de entender que é infinita a diferença nossa para com o Criador e para com o próprio Jesus. Mas que ainda assim, pela beleza e misericórdia, pela inteligência suprema do Criador, mesmo defeituosos e pequenos como somos, dá para imaginar essa estrutura extraordinária, que nos faz portadores de uma inteligência, de percepções extraordinárias, de uma composição molecular que demorou milênios para chegar aqui. Por que não nos imaginarmos importantes? Por que não vermos a beleza do Criador em nós mesmos? Porque se começarmos a pensar assim, compreenderemos que jamais o Criador estaria criando um tutelado para que ele não pudesse pensar no seu tutor. Jamais ele delegaria, escolhendo lá nos mundos crísticos, Jesus, o nosso mestre, se ele não pudesse nos acompanhar. É com esse sentimento, portanto, compreendendo o que está na questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os objetivos da encarnação, e deixarmos de imaginar simplesmente que estamos aqui para a perfeição. Que coisa importante! Imaginar que estamos aqui para a perfeição já é um tesouro infinito da bondade do Criador. Mas existe outra misericórdia ainda, que faz parceria com este ensino. Porque se nos perguntarem, qual o objetivo da nossa encarnação? Para que nós vimos à Terra? Nós diremos, para a nossa evolução. Alguns ainda diria, num condicionamento que não é o melhor, iria dizer, nós estamos aqui para pagar nossas dívidas. Mas na verdade, e está lá, os Espíritos nos ensinam, nós estamos aqui à busca da evolução, para a perfeição, sim, mas também para sermos copartícipes, parceiros, companheiros da divindade, para auxiliar no progresso dos mundos. E para que saiamos dessa subconsciência que nos estatela no chão da terra e não nos permite elevar-nos pelo menos um pouco, tentando buscar Jesus para buscá-lo e trazê-lo perto de nós, para que isso não aconteça, coloquemos como adendo a seguinte compreensão. Isto comprovado pela ciência. Cada gesto nosso altera o universo. Nós somos bacanas. A pequenez nossa é porque a infinitude da inteligência do Criador, a sua misericórdia, são tão grandes e indescritíveis para os nossos vocabulários. O contexto da obra dele é tão suprema que o cisco é algo maravilhoso de uma inteligência criativa. O Chico dizia-se um cisco, mas do ponto de vista estrutural nós sabemos que não somos este cisco. Se guardamos ainda característica de cisco, o fazemos quando pisamos na bola, quando falhamos. E aí realmente somos o cisco que não se levanta nem um pouco.
pelas imperfeições que podemos carregar. Mas ainda assim o cisco tem o seu papel, assim como o grão de areia o tem na formação da rocha, por exemplo. Parece-nos importante compreender isso, porque quando os discípulos foram perguntados, eles disseram para Jesus: uns dizem que sois Elias, outros João Batista, outros João Batista. Alguns dizem até que o Senhor é Jeremias, ou algum outro dos profetas. Nós não precisamos mais de estarmos querendo comparar Jesus desta forma, porque tentando nos familiarizar com Ele, nós vamos senti-lo em nossas almas. Basta observarmos a grandeza da nossa doutrina. Basta folhearmos sentidamente as folhas do Evangelho. Nós veremos a presença dele ali, marcante, entusiasticamente marcante. É evidente que, em vários momentos, o condicionamento natural, psíquico, em função das limitações da terra, das suas vibrações, da sua densidade espiritual, vai nos colocar com dificuldades de sairmos dos sentidos grosseiros com que nos resguardamos. Mas questionemos, se ainda temos dúvidas, porque poderíamos, nas nossas conjecturas, diante do que estamos falando, estarmos ainda pensando, alguém pensar, mas como Jesus pode estar aqui com essa onipresença toda? Nós temos o exemplo aqui mesmo na terra. A luz e os espíritos se tornam luminares quando crescem. Falar da luminosidade de Jesus do ponto de vista físico, nós jamais daremos conta ainda. Mas imaginamos a projeção da luz. Ela é tão presente que, segundo o Chico nos falava, se o sol deixasse de iluminar a terra por um segundo, as trevas tomariam conta. O mundo dos trevosos. E eu me lembro que, muito novo, né, eu falei, gente, eu tenho que conversar isso com o Chico. Que negócio é esse? Porque de noite não tem sol. Os hemisférios se intercalam, né, na luminosidade que recebem. Mas basta este mormaço que o sol deixa no planeta, independentemente de enublamentos, de chuvas que fazem afastar o próprio sol, é essa luminosidade que existe também de Jesus para conosco. Porque mesmo enublados, nada contra mim, mas enegrecidos espiritualmente, mesmo assim, Ele está conosco. Porque a presença dele se fez na terra de tal forma que há um mormaço indescritível da presença de Jesus, que através dessa energia nós já começamos a senti-lo a todo momento, porque vivemos, porque percebemos, porque as marcas dele ficaram infinitas, não apenas pelas bandas da Palestina, mas se acentuou de tal forma que, se não for a presença dele na terra,
o mundo já estaria totalmente desgovernado. É por isso que se dá à doutrina espírita o condão, segundo questões 348, 350 do Livro dos Médiuns, a missão de ser o segmento que transformará a humanidade. Muitos pensarão que estamos com o ufanismo, não dá para falar sobre isso, mas esta é uma verdade. Então a luz é essa luz que irradia, estando com uma projeção tão grande, que é a mesma de Jesus. E se os espíritos de menor escala têm que diminuir a sua luminosidade para chegar perto de nós, imaginemos a luminosidade de Jesus, indescritível, uma luz que pela sua bênção irradia o universo que está sob a sua guarda. É por isso que ele tem essa onipresença, é por isso que ele está junto de nós. E quando nós somos capazes de vislumbrar a luz, nós a descobrimos pelo nosso próprio eu. É por isso que quando pensamos em Jesus, ele está presente, porque nós assim podemos fazer. Por outro lado, alguém poderia dizer assim: mas também essa história de dizer que Jesus nos conhece muito mais do que nós mesmos, eu faço uma pergunta, numa tentativa didática de fazer com que nós realmente entendamos isso. Eu pergunto: entre nós e a formiguinha, quem é que conhece mais sobre ela? A própria formiga? Ela discorreria sobre a sua estrutura, assim como grandes estudiosos já fizeram, desvendando coisas interessantíssimas sobre a estrutura delas, sobre a sociedade delas, sem contar a formação biológica delas. Assim também, Jesus nos conhece muito mais do que nós o conhecemos. Nós somos, portanto, criaturas que temos um tutor que nos conhece profundamente. Então, quando o Chico dizia que Jesus nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos, isso é muito simples de compreender. Sendo assim, então, é a Ele que devemos entregar as nossas dúvidas. É para com Ele que nós devemos formatar os nossos projetos. Quantos de nós não os têm? Não os tivemos nunca, porque nunca imaginamos que precisamos dar respostas a Jesus. Nunca imaginamos que Ele está nos esperando a cada momento. Que isso fique gravado em nós, que é uma forma de nos espiritualizarmos, de nos projetarmos para estes valores que precisam se encaixar dentro de nós, trabalhados dentro de nós, e fluir como alguém que realmente, mesmo reconhecendo-se com todos os defeitos que nós reconhecemos ter, mas com a sabedoria de podermos dividir com Jesus, com uma baita, com um baita privilégio de poder dividir com Jesus. Só que quando fazemos prece, por exemplo, nós esquecemos da nossa parte. Quando queremos trazer Jesus ainda extremamente distante, misticamente distante, nós ainda queremos que Ele resolva tudo. Para
compreender isso, basta entender que a todo momento, todo gesto positivo nosso, ele está mais presente ainda, sem que essa coisa seja um simples romantismo. Isso tudo pode ser explicado cientificamente. Aliás, eu me encantei quando eu ouvi isso pela primeira vez. Todas as palavras ditas por Jesus têm fundamento científico. Isso é extraordinário, porque as coisas, para se completarem e serem comprovadas e caírem no raciocínio lógico das criaturas para que entendamos, a ciência é essa bênção divina que permite comprovações na medida em que nós vamos tendo essa capacidade de receber as comprovações. Então, eu até gostaria de trazer isso. Quando eu soube disso, eu me encantei, porque na mesma palestra estava a Marlene Rossi Severino. Ela desencarnou não faz tanto tempo. Eu não saberia precisar quantos meses. Ela foi uma figura muito distinta. Nós a conhecemos quando ela, ainda jovem, fazendo medicina, militava em Uberaba. Então, ela falando para nós, a Marlene, ela foi presidente da Associação Médico Espírita Mundial e por muito tempo da nossa brasileira. Então, ela contando, toda feliz. Então, de uma certa forma, em alguns momentos, ela participava com alguma cúpula de cientistas. Então, ela dizendo que quando eles descobriram, estava comentando sobre isso. Porque é assim, ó, nós temos 5 forças que governam o universo. Isso já descoberto. As forças gravitacionais, as magnéticas, e faltava um conjunto de forças fracas, um conjunto de forças fortes. Acho que eu preciso dar um jeito de aprender isso. Se vocês me perguntam, eu não sei falar quais são as fracas nem as fortes, não. Mas é um conjunto de forças fracas. Isso é muito familiarizado no meio científico. Mas faltava a quinta. Gravitacional, magnética, conjunto forte, conjunto fraco, e faltava a quinta, que seria então a base de sustentação para tudo. Os cientistas ficaram estarrecidos, porque foram encontrar no mundo abstrato a resposta. Porque descobriam que a quinta força, a mais potente, a que governa os mundos, chama-se amor. É dessas propriedades, buscando nos sensibilizar com uma espiritualização tal que nos faça sair de nós mesmos, acreditar com uma fé raciocinada que Jesus é o nosso amigo, mesmo que por uma necessidade afetiva qualquer em algum momento, por tanto precisar dele, eu olhe de lado e peça: meu amigo, me ajude. É por isso que, em todas essas apreensões, pensando nisso, que eu gostaria de deixar como últimos pontos, não é? Eu não vou falar os fatores, há alguns outros fatores que nos impedem, por uma questão de disciplina. Mas vamos imaginar que realmente a presunção do negão tenha se cumprido. E a gente fala isso brincando. Então, dentro das nossas realidades, peço desculpas se eu não conseguir fazer com que nos familiarizemos mais com Jesus. Mas se alguém queira fazê-lo, e não acredito que ninguém não queira,
Quem é que não quer ter Jesus como amigo? Pensando assim, vamos observar, tentem guardar o que colocamos, mas também tentem compreender o nosso papel, cada um o seu papel. Tente observar a partir de agora a sua importância, o seu significado. E para aqueles que guardamos pesos de consciência por erros da própria reencarnação, ou indutivamente por erros cometidos em outras reencarnações, não nos desanimemos. Quando Pedro foi apanhado depois de negar Jesus, ele foi apanhado em prantos. Tiago, Paulo viria acalentá-lo. Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Para os dias de hoje, eu queria deixar isso também, distintos ouvintes, que Deus é tão bom que há uma multiplicidade tão grande no amor, embora não visível pelas nossas dificuldades, que Ele transforma em progressão geométrica. É assim que o bem funciona. Vamos entender o nosso papel e a importância do nosso papel. Por que é assim que funciona? Da mesma forma, quando se desmata, o reflorestamento surpreende. Assim também somos nós. Quando nós nos recompomos para consertar os erros, a multiplicidade do bem, ela é diferente. Sabem por quê? O mal um dia acaba, mas o bem é diferente. Se eu dei as mãos para alguém que se levantou, todos os atos positivos dela para a eternidade se conta na minha contabilidade. Uma pessoa levanta outra, esta levanta mais além, e a raiz do bem jamais deixará de existir. Vamos nos animar com isso, sem exigências, sem esperar recompensas, porque para que esse bem se multiplique geometricamente, ele precisa ser colocado nos cofres certos, para a multiplicidade da inteligência do Criador. Fiquemos animados, servir na nossa simplicidade, a começar dos pequenos gestos que transformam o mundo, é a grande bênção que o Criador nos dá, mesmo que somente muito tempo depois venhamos a tomar conhecimento que aquela sementinha, aquela gotícula que aguou, serve para o nosso encantamento espiritual. Vamos também adequar-nos nas nossas preces. Quando falarmos com Jesus, sintamos que estamos falando com Ele mesmo. Vamos parar com a mania de botar Jesus tão distante. A nossa tentativa é entender isso, é compreender isso. Finalizando, existe um pedido, nós poderemos até encontrar outro. É muito recente o trabalho, a pesquisazinha que nós estamos fazendo. Mas existe um pedido que é o pedido mais pessoal de Jesus. Olha só que coisa interessante. Quem é que não gostaria de atender um pedido de Jesus? E existe um pedido dele ao alcance de todos nós. Mas que beleza! É um pedido pessoal de Jesus. Olha, nas nossas reflexões, onde é que nós chegamos? Nós podemos falar assim: eu posso atender um pedido pessoal de Jesus. Não é fantasia. E dentre todas as induções que ele fizera,
teve um que ele falou com um amor profundo, mas decifrou uma realidade interessante. Jesus, praticamente, todos os pedidos dele eram pedidos voltados exclusivamente para as nossas transformações. Mas teve um momento sagrado, distinto, que ele simplesmente disse assim, e que deve ser a receita para cada um de nós, se quisermos tê-lo conosco e amá-lo profundamente. Foi quando ele disse: o que fizerdes ao mais pequenino da terra, é a mim mesmo que o fazeis. Muita paz. Muito obrigado em nome de Jesus.